Apocalipse, capítulo de número 1, versos de número 4 em diante. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de expor Tua palavra. Estamos, ó Deus, aqui suplicando a Tua direção para apresentarmos diante da Tua igreja, Senhor, argumentos que sejam coerentes, que sejam objetivos, ó Deus, que sejam compreendidos pela mente, pela cognição dos Teus filhos, mas também, Senhor, que seja recebido na alma, Senhor, tais palavras. Te pedimos o auxílio do Teu Espírito para transformar, ó Deus, os nossos argumentos, as nossas proposições, ó Deus, em discernimento, que os Teus filhos consigam sintetizar essas informações e entender e compreender, ó Deus, a Tua santa palavra, os propósitos do Senhor ao nos entregar, ó Deus, o livro de Apocalipse, para termos, ó Deus, o privilégio de lermos, de ouvirmos, ó Deus, e de guardarmos, ó Deus, essas palavras em nosso coração. Auxilia-nos com Teu Espírito em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Bem, queridos, nós já estamos, dessas 4 oportunidades que nós tivemos com o livro de Apocalipse, escrito por João, nós aprendemos algumas coisas. E eu fiz uma síntese aqui que é para você poder ir como é que eu posso dizer, se situando e fazendo uma espécie de apontamento sobre as coisas que já foram ditas aqui. Talvez você foi se perdendo nos seus estudos, nas suas anotações. Então eu coloquei aqui 6 proposições que são um resumo daquilo que a gente já aprendeu no livro de Apocalipse. Ou seja, o que nós aprendemos aqui ao longo dessas 4 aulas de Apocalipse? Que esse livro ele é um chamado aos crentes em Jesus Cristo para serem fiéis na adoração ao único que é digno de receber a adoração. Ou seja, Apocalipse é um livro que convida, é um chamado para os crentes do primeiro século e, por consequência, a todos os crentes ao longo da história a serem fiéis adoradores, entregar a sua adoração e o seu louvor àquele que é o único que merece louvor e adoração. Amém? E aí a gente já trabalhou isso, não vou conversar muito, que dentro do contexto do primeiro século, onde esse livro foi dado, os cristãos ali estavam recebendo esse desafio de ter que negar a adoração que lhes era imposta ao imperador e ao império, e dedicar apenas a adoração a Cristo Jesus. Então, o livro vem com essa temática, com esse centro, ou seja, um chamado para ser genuínos adoradores, íntegros na adoração, aquele que é o único que merece a adoração. A segunda coisa que nós aqui também tratamos com relação ao desenvolvimento de Apocalipse é que o livro é um encorajamento com promessas
promessas tanto para o tempo presente daqueles que estavam vivenciando toda aquela tribulação, toda aquela perseguição, como também é um encorajamento com promessas futuras para um reino vindouro. Então, Apocalipse ele vem também com essa intenção de estimular a fé daquela geração que estava passando por pressão, passando por perseguição, com perigos de vida. Ele é um relato para estimular esses cristãos a serem fiéis. Por quê? Porque eles têm a recompensa, se permanecerem fiéis, a recompensa de serem felizes, de experimentar uma felicidade que ela é distinta da compreensão de felicidade que o mundo possui, e também que sentiriam o amor de Deus, como nós vamos ver aqui. O texto bíblico aqui diz que Jesus nos ama e, por seu amor, também nos libertou dos nossos pecados, através de seu sangue. Então, a ideia de que aqueles cristãos que estavam ali no primeiro século, eles, mesmo padecendo a perseguição, deveriam se sentir amados. Tinha a promessa de sentirem-se amados por Cristo Jesus e a promessa de que seus pecados foram livres, foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Cristo. E as promessas vindouras para o final de todas as coisas, quando o Senhor iria eliminar todo o mal e estabelecer seu santo reino, colocando os seus santos que foram chamados para ser reis e sacerdotes na terra. Amém? Então, iríamos desfrutar disso. A terceira coisa que nós falamos aqui é que o livro, nós aprendemos também que o livro é uma revelação de Deus, ou seja, é Deus entregando esse conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre as coisas que iriam acontecer naqueles dias e no futuro, entregando essas coisas na mão de Cristo Jesus, para que Cristo Jesus as manifestasse a João e, por consequência, à igreja. Amém? Em quarto lugar, nós vimos que essa revelação é o conteúdo das obras de Cristo no curso da história, até a sua consumação. Ou seja, a revelação que João apresenta nas suas visões e depois que foi escrito nesse livro é o desenrolar do ato de redenção que Cristo realiza na cruz do Calvário. Então, o desenrolar desse ato redentor que Cristo realizou, fez, concluiu com a sua morte, tem, como eu posso dizer, desdobramentos. E é esse desdobramento na história que se trata o conteúdo da revelação que o Senhor Jesus Cristo traz para João entregar às igrejas. Amém? Quinto lugar, nós aprendemos que todo o livro é a palavra de Deus para ser lida no culto público, para ser ouvida e para ser observada. Então, essas coisas aqui são centrais, irmão. Apocalipse faz parte, palavra de Deus. E como palavra de Deus, logo nos primeiros versos existe uma promessa, a promessa de que uma ordem, na realidade, né? Na realidade é uma promessa mesmo, uma promessa de que aquele que lê, né, essa palavra, aquele que ouve essa palavra, aquele que guarda essa palavra, ele recebe do Senhor bênçãos. Né? Então, bênçãos e bênçãos espirituais. Amém? E em sexto lugar, sexto e último, nós aprendemos também que a leitura e o estudo desse livro não deve ser feita como uma espécie de especulação sobre os eventos futuros, porque o próprio texto diz que a revelação se trata de coisas que em breve irão acontecer. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas olham para esse livro na perspectiva de encontrar esses eventos a fim de ter a certeza que o reino está chegando, que o fim está próximo, está às portas. Então, a ideia por trás daquilo que nós apresentamos aqui é que Apocalipse não deve ser lido com essa perspectiva, a perspectiva de especulação sobre os eventos futuros, mas ele deve ser lido como uma fonte inesgotável para produzir fé, para produzir ânimo, para produzir confiança e coragem diante de poderes ímpios. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele talvez
não vou dizer mais do que os outros, porque é uma comparação assim, mas assim como os outros livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento, Apocalipse é um livro que produz fé no nosso coração, que estimula a nossa fé. É um livro que anima-nos ao olharmos para uma geração que padeceu, que foi perseguida, que foi conduzido à prisão, que foi conduzido a escárnios públicos, que perdeu seus bens, que estavam em perigos de morte, mas ainda sobre esses perigos, debaixo de um poder opressor imperial, coisa que a gente aqui, na época atual, não tem noção do que é estar debaixo de um poder imperialista, né? Mas essa geração aqui, ela padeceu estas coisas e foi fiel ao Senhor na sua adoração, no louvor ao Senhor. Então, quando a gente olha para isso, lê isso, com essa perspectiva, nós nos animamos o coração, amém? Temos confiança e enchemos-nos de coragem. Coragem para quê? Para ter também a mesma postura que estes cristãos tiveram quando nós estivermos sendo confrontados pelos poderes dentro da nossa geração, dentro do nosso tempo, que são ou que se arrogam, né, autoridades e querem oprimir e impedir a nossa manifestação de adoração e de louvor, ou mesmo não só impedir, mas exigir que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa devoção, ela seja regrada, ela seja manipulada, ela seja delimitada por tais poderes. Poderes estes políticos e ímpios. Ok? Então, Apocalipse gera em nós essas coisas: fé, ânimo, confiança e coragem diante dos poderes ímpios. Todos esses ensinos, eles foram trabalhados a partir dos 3 versos iniciais, que a gente chama, né, na leitura do texto, de prólogo. Na sua Bíblia aí, se você tiver com ela, com certeza vai ter assim, ó, lá em cima, prólogo. Ou seja, é o início, é a abertura da carta, né? Então, essa carta, a carta de João, ela é dividida logo no início por esse prólogo e posteriormente por uma introdução, né? Então, todos esses ensinos, esses 6 ensinos que nós acabamos de apresentar para os irmãos, foram retirados dos nossos estudos introdutórios e do prólogo que nós já vimos nas 4 aulas anteriores. Amém? Agora, João ele vai fazer uma introdução, que foi esse texto que nós acabamos de ler, dos versos 4, que vão até os versos 8. É uma introdução. Só que essa introdução de João, na verdade, ela é muito mais ampla. Nós poderíamos dizer que essa introdução que João faz no capítulo 1, ela é dividida em 2 momentos. Quais são os 2 momentos? Essa primeira, que vai do verso 4 ao verso 8, aonde João identifica os destinatários do livro. Ele diz, esse livro, primeiro ele diz, eu sou João. E depois ele diz, eu estou escrevendo para quem? Para as igrejas da Ásia. Então ele se identifica, e depois que ele se identifica, ele deseja para aquelas igrejas umas bênçãos. Que espécie de bênçãos ele deseja para essas igrejas? A graça de Deus e a paz. E depois dele desejar a graça e a paz, ele deixa claro para os seus leitores quais são os princípios que regem, que comandam a fé de João. E aí é sobre isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então esse é o primeiro momento da introdução, aliás, da saudação de João. O segundo momento é o que está nos versos 9 até 20, certo? Aonde ele faz uma breve apresentação sobre ele diz que ele é o João, que está em perseguição, partilhando daquela tribulação que os irmãos que estão na Ásia estão sofrendo. Ele também está, e aí ele começa a dizer, olha, eu estou aqui sofrendo por causa dessa perseguição, e no dia do Senhor eu tive o privilégio de ter uma visão. E aí ele começa a passar para a igreja o conteúdo das suas visões, o que vai ser, a partir do verso 20 em diante, o conteúdo do seu livro. Amém? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar um pouco mais detalhadamente para essa
primeira parte da saudação de João, ou seja, dos versos 4 até os versos 8, se o Senhor assim nos permitir. Lembrando os irmãos, quando tiver faltando alguns minutos, bote lá para mim poder ir me orientando aqui, certo? Então, eu quero convidá-los a olhar Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4, para começarmos. Amém? Diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmão, neste verso, nós vamos ver o autor indicar novamente o seu nome. Ele vai dizer, João. E aí, depois de dizer isso, ele vai repetir essa informação de novo, lá no começo da segunda parte da sua saudação, ou seja, no verso 9. No verso 9 ele começa de novo dizendo que é João que está escrevendo e que ele está na ilha de Pátmos. Então, até aqui, nada demais, certo? Segue-se normal o estilo literário das cartas da antiguidade. A gente vai ver isso. João segue aqui a prática comum encontrada nas muitas cartas da antiguidade, ou seja, uma apresentação do escritor, João, o endereço para onde a carta está sendo enviada, para onde ela vai, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, ou as igrejas da Ásia, e uma breve saudação, ok? Uma brevezinha saudação. E essa breve saudação, esse estilo aqui de apresentar o nome, apresentar os destinatários e fazer uma saudação, isso aqui, irmão, é comum nas cartas da antiguidade. E a gente pode ver isso, na realidade, nós já vimos isso aqui, quando a gente estava fazendo a introdução. Basta você olhar as cartas de Paulo. Olha aí, olha as cartas de Pedro, 1 e 2 Pedro, olha Tiago, você vai olhar essas cartas, você vai ver que o começo da carta é uma apresentação daquele que está escrevendo, uma direção para onde essa carta vai ser enviada, e depois uma saudação do estilo graça e paz. Amém? O que se segue nessa saudação é um anúncio de bênção, né? Quando ele está dando a saudação, ele diz, eu, João, né, escrevo às igrejas da Ásia, aí ele diz, graça e paz. Saudação essa que é padrão no Novo Testamento. Irmão, essa saudação ela é padrão nas cartas de Paulo. Alguns exegetas, alguns estudiosos e comentaristas dizem que essa expressão que João usa aqui em Apocalipse, capítulo 1, né, na sua saudação, logo no início, demonstra a influência do apóstolo Paulo também naquelas igrejas, naquela região. Lembra que essas igrejas da Ásia Menor, elas vêm a existir, na sua grande maioria, através do ministério missionário de Paulo. Amém? E o apóstolo Paulo tem uma influência, né, porque as igrejas daquela região, na grande maioria, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E aí João, que está escrevendo para aquelas igrejas, se utiliza de uma saudação comum nas cartas que Paulo direcionava para aquelas igrejas naquela região, para que fosse, de certa forma, reconhecido e recebido sem muitas dificuldades. Ok? Dá dando para entender? Então ele bota na sua saudação, graça e paz. Graça aqui tem o sentido de favor e dos benefícios os benefícios de Deus para todo o seu povo. Ou seja, quando João está desejando graça à igreja, João está direcionando a sua bênção para uma comunidade que ele tem a plena consciência, a plena convicção de que é um povo que reconhece o favor de Deus sobre a sua vida, que experimenta na vivência do seu dia a dia, apesar, para além do contexto político, do contexto social, do contexto de opressão em que aquela comunidade vivia, aquele povo reconhece que eles estão vivenciando debaixo da graça de Deus. Está dando para entender?
Está acompanhando o raciocínio? Beleza, então, João está direcionando, está falando, olha, que essa graça, a graça de Deus, esse favor do Senhor, ele esteja sobre vocês. Parafraseando, a fim de maneira tal, experimentando esta graça, que vocês possam ultrapassar esse problema, essa dificuldade, essa pressão que a igreja tem vivenciado nesses dias. Já a palavra paz, ela está relacionada com aquela saudação que era comum entre os judeus, ou seja, a palavra shalom, que significa paz. E essa paz aqui, que é direcionada, ou que tem como raiz, ou que tem como influência, ou que tem como paralelo a paz que os judeus desejavam uns aos outros, o shalom, ela não se refere a uma paz interior que nós recebemos de Deus, de Cristo, como está lá escrito em João capítulo 14, verso de número 27. O que está escrito nesse texto é o Senhor dizendo, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Então, nessa perspectiva, essa paz que Cristo está apresentando aqui em João 14, verso de número 26, é a paz de um coração bem ajustado, imerso na presença do Senhor. Está dando para entender? Agora, é a paz que João, ao escrever Apocalipse, diz na sua saudação para as igrejas da Ásia, não tem esse sentido. Tem o sentido de uma paz entre os irmãos, uma paz de vivência entre os irmãos. Ele está dizendo, vivam debaixo da graça, experimentando a graça de Deus e vivendo em paz uns com os outros. Está dando para entender? Ou seja, João está direcionando o seu livro para uma comunidade que foi alcançada pelo favor de Deus e que, segundo o desejo de João, nessa saudação, esta comunidade deve viver em plena comunhão, desenvolvendo suas vidas em paz, uns para com os outros. Irmão, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é extremamente relevante para a vida da igreja. A igreja ela tem uma compreensão muito clara sobre uma vivência debaixo da graça, sim ou não? E a igreja, ela vivencia também uma expectativa de uma vida imersa na paz que Cristo nos dá, ou seja, de estar com a alma pacificada no Senhor. Muito embora algumas das nossas relações interpessoais na comunidade acabem criando algum desconforto e algum atrito. De maneira que os irmãos, em alguns momentos, acabam se mordendo, se ferindo. Não é verdade? Então, o João está aqui nos chamando, direcionando a sua palavra, direcionando as visões de Deus, uma carta que mostra o desenvolvimento do plano, aliás, o desenvolvimento dos efeitos da redenção que Cristo promoveu para a igreja, dizendo, olha, experimente os efeitos dessa redenção na graça, vivenciando em paz. Amém? O complemento do versículo mostra-nos que a fonte dessa graça e dessa paz que João deseja sobre as igrejas, João escreve em verso 4 do capítulo 1, dizendo, João, às 7 igrejas da Ásia, e aí ele diz, graça e paz, é a saudação. Agora João vai nos dizer de onde é que procede essa graça e de onde é que procede essa paz, de onde é que ela vem. Qual é a fonte para a igreja experimentar graça e experimentar paz? João diz, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. E, irmão, aqui começa a complicação, né? Porque aí você diz, que história é essa dos 7 espíritos diante do trono? Entender aquele que é, que era, que há de vir, é moleza, é tranquilo. Lógico, dá para entender isso aqui
fazendo referência a que texto? Ao texto de Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 14, quando o Senhor se apresenta. Abra aí Êxodo, capítulo 3. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Pronto. Então, esse texto, essa palavra, eu sou o que sou, né? Diga lá que o eu sou te enviou, ela tem uma referência dentro do entendimento do nome de Deus como aquilo que Deus manifesta para Israel. Está dando para entender? Ó, quando Deus diz para Moisés assim, ó, diga para Israel, o eu sou te enviou, ele está fazendo ele está se utilizando de uma que os teólogos e exegetas dizem que é uma combinação, ou é uma espécie de adaptação do verbo ser, que na realidade seria eu sou o que serei, ou mais ou menos por aí. Seria um pouco mais complicado, eu não vou investir tempo fazendo esse tipo de explicação, porque não nos cabe agora. Mas a gente poderia em outro momento fazer esse tipo de explicação. Mas a ideia presente aí é que Deus está mostrando para Moisés que não é que o nome de Deus, o nome próprio de Deus, isso aqui é muito importante a gente entender, porque existe uma confusão grande, dizendo que esse é o nome de Deus, é como Deus deve ser chamado. Tudo bem, as Escrituras mostram que esse nome que Deus estabelece, ele precisa ser honrado, não pode ser dito de forma vã e tal, como está lá no texto. Mas isso não compreende o ser de Deus por inteiro, mas compreende a identificação de quem Deus é, porque nome, na grande maioria das vezes, é a referência que nós temos para saber quem é a pessoa pela qual nós estamos identificando esse nome, sim ou não? A própria narrativa do texto diz isso. Moisés questiona Deus acerca de, bem, eu vou falar para o povo de Israel sobre quem? Qual é o Deus que está me mandando vir libertar? Eles precisam de um nome para poder identificar esta figura, esse ser divino. Então Deus lhe dá um nome, mas que nome é esse? Um nome que se refere ao relacionamento que Deus teria com Israel, ou seja, um relacionamento de ser e de libertar esse povo. Então, aquele que iria libertá-los, aquele que liberta-os, é aquele que o povo de Israel passaria agora a reconhecer como Deus. Ok? Deu para entender? Então, quando João diz que a fonte da paz e a fonte da graça vem daquele que era e que há de ser, ou que há de vir, faz referência, ecoa, tem um eco do texto de Êxodo capítulo 3, verso 14. Lembrando que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas, quando a coisa passa para dos 7 espíritos que estão diante do trono. Ou seja, Deus tem 7 espíritos. Como é isso? Na realidade, a teologia se equivocou ao longo da história quando estabeleceu o conceito de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade, não é só um Espírito Santo, mas são 7 Espíritos Santos. É isso? Não, nada a ver, irmãos. Da mesma forma como João está fazendo referência ao Antigo Testamento, e eu quero que você entenda isso aqui. Preste atenção. Você está anotando, depois você continua a sua anotação. Essa informação aqui também é importante para você guardar aí e registrar. João está imerso, certo? Imerso nos textos bíblicos. João, ele tem, é como os textos bíblicos estão jorrando em João como uma fonte de água. Agora, que textos bíblicos são esses? Os textos bíblicos que ele lia. Os textos bíblicos que ele tinha acesso. Quais eram esses textos? O que para mim e o que para você hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Mas para eles,
para ele e para João era o quê? Era as Escrituras. Está dando para entender? Então João, ele tem essas Escrituras impressas na sua alma, no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, na sua boca. De maneira que todo o texto de Apocalipse, ele é um grande recorte, podemos dizer assim, um grande recorte de textos do Antigo Testamento. São mais de 200, são mais de 200 referências de textos do Antigo Testamento no livro de João, ou no livro de Apocalipse. Então, está citando muito, você vai ver que tem muita citação. Então, assim como a referência sobre Deus, o Deus Pai, está ecoando, entendeu? Na palavra de João, quando ele diz aquele que é, que era e que há de vir, está ecoando o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14, para identificar Deus, que é a fonte da paz e da graça. Assim também existe um texto bíblico, ou dois textos bíblicos, basicamente, que nos dão uma referência sobre essa ideia de 7 espíritos diante do trono do Senhor. Vejamos aí, Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2. Quem pode ler? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pronto. Esse texto de Isaías mostra que o profeta está falando sobre o Espírito de Deus. Sim ou não? E esse Espírito de Deus, ele que está repousando sobre o Messias, no caso, possui características. Quais são as características? Sabedoria, entendimento, como? Conselho. No texto de Isaías, são basicamente 6 características que ele aponta para identificar essa multiplicidade de ação do Espírito de Deus. Está dando para entender? Então, a partir daí, você começa a perceber, você começa a olhar que a ideia que João está usando de 7 espíritos diante do trono, na realidade, não são 7 seres espirituais, mas é um espírito que tem características distintas. Amém? Vai aí para Zacarias, capítulo de número 4. Lê aí verso de número 2 a verso de número 6. Preste atenção que essa é uma visão que Zacarias está tendo do trono de Deus. E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. E então ele respondeu e falou-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pronto, presta atenção, olha só a visão que Zacarias está tendo. Ele está tendo uma visão celeste. Dentro dessa visão celeste, o que ele vê? Ele vê um castiçal. O que é um castiçal? É um negócio como se fosse uma lamparina, só que a lamparina no Ceará é só uma lâmpada, né? Em Israel, o negócio era mais sofisticado. Ora, se em Israel era mais sofisticado, imagine na eternidade, nos céus. Então, era um candelabro com 7 lâmpadas. Ok? Então, eles vinham aqui, ficavam no canto e tinha 7 cartiçaizinhos aqui, aonde se pegava fogo. Tinha uma espécie de pavio, alguma coisa aqui, e eles pegavam fogo. Então, era uma representação de 7. Ok? 7. Está lá. Aí, o que é que a visão diz? Eu tenho esse cartiçal com 7 lâmpadas. E, além desse cartiçal com 7 lâmpadas, eu tenho 2 oliveiras. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Para que essas oliveiras? Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. As oliveiras, elas são o suprimento
infinito de azeite. Para quê? Para colocar nas lâmpadas, para que elas estejam continuamente acesas diante do Senhor. E aí o profeta pergunta: o que é isso? Eu não estou entendendo nada. O que significa essas lâmpadas, esse castiçal? O que significa essas oliveiras? O que significa? Aí a resposta vem. Ele diz: isso aí é o livramento que o Senhor fará sobre Zorobabel. Fará isto através de meu espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então a visão se refere no entendimento e na interpretação que o próprio texto dá, que é o espírito. Então a ideia que João está trazendo ao falar em Apocalipse, que a fonte de paz e de graça vem de Deus, aquele que ecoa a ideia do Antigo Testamento, do Deus eu sou, também tem como pano de fundo a ideia de que os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, que é também a fonte de paz e de graça, na realidade é a forma simbólica de João falar do Espírito Santo. Então, o que João está apresentando aqui é que a fonte de paz e a fonte de graça que ele está desejando para as igrejas vem de Deus, aquele que é, que era e que virá, e do Espírito Santo. Irmãos, por que tem esse entendimento? Porque quando a gente continua a ler o próximo verso, as primeiras palavras do verso seguinte coloca como a terceira fonte da paz e da graça que João deseja às igrejas, o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da perspectiva de João, ele está dizendo: a paz e a graça que eu desejo às igrejas, ela tem a sua fonte no Deus Pai, no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Então, não tem como você fazer uma interpretação diferente dessa figura dos 7 espíritos que estão no trono de Deus e colocar uma outra coisa que não seja a identificação do Espírito Santo. Está dando para entender, irmãos? Ou seja, aquele que é, que era e que há de vir é claramente o Senhor Deus, o Pai, e os 7 espíritos que estão diante do seu trono, à luz dos textos de Zacarias e à luz dos textos de Isaías, é o Espírito Santo. Aí como eu coloco aqui, ó, ainda mais quando nós olhamos para a sequência do texto, no verso de número 5, que diz: e da parte de Jesus Cristo. João está expressando para a igreja que as bênçãos de graça e de paz que se derramam sobre a comunidade cristã têm sua fonte aonde, irmãos? Na Santíssima Trindade. Agora, entenda, aqui, alguém que escute o que eu estou dizendo e que tenha um pouquinho mais de desenvolvimento, né, e compreensões teológicas e tudo, pode questionar. Então, assim, como você está dizendo que João está fazendo uma afirmação, um conhecimento, que João tem um conhecimento bem estabelecido sobre Trindade, se o conceito de Trindade só vai ser desenvolvido posteriormente, ou seja, lá no meio do 2º século, com a era da patrística, né? Então, é quando o conceito, quando a elaboração teológica, ela começa a se desenvolver, e aí começa a se falar mais sobre essa ideia de trindade. Mas apesar da construção teológica, do pensamento teológico, doutrinário, só ser desenvolvido a partir de meados do 3º século, podemos dizer assim, do 2º século, sobre a Trindade, nós não podemos negar, irmãos, que claramente João está aqui fazendo referência a 3 pessoas que são fontes de paz e de graça para a sua igreja, ou para a igreja. Ou seja, é essa figura que ele identifica como o Pai, o Eu Sou, é o Filho Jesus Cristo, o qual deu a sua vida em resgate dos homens, e o Espírito Santo, à luz do texto de Isaías e à luz do texto de Zacarias.
Então, assim, não dá para dizer outra coisa. Apesar de a gente saber que João ainda não tinha plena consciência teológica, argumentativa desse conceito de trindade. Mas ele estava vivenciando aquilo. Não conseguia, talvez não conseguisse, ontologicamente, fazer as referências devidas. Mas que essa experiência de relação com esse Espírito, essa relação com o Filho e essa relação com o Pai, eles vivenciavam na igreja. Amém? Desta forma, João apresenta para as igrejas da Ásia, logo em sua saudação, qual é a fonte de sua esperança e de sua teologia. João está aqui dizendo, ó, em que é que eu creio? Qual é a fonte da minha esperança? De onde é que eu me agarro? Né? Aonde é que eu deposito a minha fé? Eu deposito a minha fé na pessoa bendita de Deus o Pai, na presença do Espírito Santo e em Cristo Jesus, que são as fontes para derramar graça e paz sobre a vida da igreja. Amém? Vou parar aqui. A gente continua na próxima semana. Ver se eu vou fazer o possível para correr, para a gente conseguir fechar, pelo menos, essa primeira saudação de João, ok? Até o verso de número 8, tá bom? Hoje a gente parou no início do verso 5. Amém? E aí fica o restante do verso 5, que também vai estar ligado com o verso 6. E aí depois a gente aborda os 7 e o 8, para saber mais sobre tesouros que estão aqui dentro dessa saudação de João. Amém? Ficar de pé. Chamar um Robson para orar por nós. Amado e soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo e Apocalipse, que nós estamos aprendendo na quarta, Senhor. Nós queremos também te agradecer por ter dado a oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, aprendendo a tua palavra. Tu tem dado a oportunidade para que nós possamos chegar até a tua igreja, Senhor. Nos protege na nossa ida para casa, que nada nos aconteça. E assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.